Boa tarde. Primeiramente, eu peço desculpa pelas qualidades de imagem e de som. Estou aqui na sala de aula, estou sozinho, tive que fazer uma gambiarra ali para parar o celular para conseguir filmar. Vou apresentar um trabalho sobre o sistema tegumentar. Sistema tegumentar, o conceito é uma capa elástica que tem como função a proteção dos organismos internos, ou melhor, dos órgãos internos, contra o ambiente externo. É uma capa que vai proteger os órgãos internos do ambiente externo, principalmente radiação solar, claro, e outros agentes patógenos e afins. Ao contrário do que eu ouvi muita gente dizer, o sistema tegumentar não é a pele não é um sistema, é o órgão, é um órgão. O sistema tegumentar é composto por pele e os anexos da pele, que a gente vai ver mais adiante aqui nesse trabalho. A pele, então, que é um dos componentes do sistema tegumentar. Funções da pele. Ela recobre toda a superfície do corpo, protegendo contra dessecação ou desidratação, protegendo contra raios violetas e agentes patógenos. Ela promove a termorregulação corporal através da secreção de suor, que a gente também vai ver mais para frente. Não só a termorregulação no sentido de baixar a temperatura corporal, mas também como de aumentar a temperatura corporal através dos pelos, que também são anexos e a gente vai ver mais adiante também. A pele tem elasticidade, ela tem a capacidade de se estender, extensibilidade, elasticidade. Ao longo do tempo a gente vai perdendo essa capacidade de elasticidade. Quem promove essa elasticidade é uma proteína chamada elastina. A gente vai ver também mais para frente que eu vou falar de derme e tecido conjuntivo. A pele é composta por queratinócitos e também por melanócitos. Os melanócitos são responsáveis pela produção e armazenamento de melanina. A melanina é um pigmento. Alguns autores a têm como pigmento amarelo pardo, alguns até a têm como marrom. É a melanina. Os melanócitos ficam na camada basal da epiderme, que a gente vai ver daqui a pouco. Essas células melanócitas têm prolongamentos, chamados de braços, que invadem a camada mais acima da camada basal, que é a camada espinhosa. E esses prolongamentos, esses braços, é onde justamente a melanina vai percorrer, onde ela vai ocupar. A melanina é responsável por proteger a nossa pele contra raios ultrassolares, o VA e o VB. Quanto mais produção de melanina, mais cor a pele tem. Todo mundo tem a mesma quantidade de melanócito, porém alguns produzem mais, outros menos melanina. No meu caso, graças a Deus, eu produzo um pouco mais de melanina. Já sujeitos albinos têm a mesma quantidade de melanócito, porém não produzem a mesma quantidade de melanina. A pele é altamente nervada, ela possui terminações nervosas, tanto na derme quanto na epiderme, a gente vai ver daqui a pouco. Essas terminações nervosas vão levar informações ao cérebro de tato, calor, pressão e afins. A gente vai ver mais adiante. A pele é o maior órgão do corpo humano. Ela corresponde a 16% do peso corporal total. A gente tem no corpo regiões de pele fina e regiões de pele grossa. A pele fina ela está em todas as regiões flexoras e anteriores do corpo. Nessas regiões, por exemplo, a gente tem uma camada maior de pele fina. A pele grossa, ela está nas palmas das mãos, nas plantas dos pés, justamente por serem regiões de maior atrito. Então, essas regiões precisam ter uma pele um pouco mais grossa, o que garante essa
grossura, essa espessura dessa pele, é uma quinta camada na epiderme, chamada camada lúcida ou extrato lúcido. A gente vai ver mais adiante também. A pele é constituída basicamente de duas camadas, epiderme, derme e hipoderme. Alguns autores têm a epiderme como uma terceira camada. Outros autores a têm a pele apenas como duas camadas, epiderme e derme, e uma terceira camada abaixo dessas, que é a hipoderme. Porém, alguns autores não a consideram uma terceira camada da pele. Alguns autores têm a pele somente como epiderme e derme. A gente vai ver as três mais adiante. Outro detalhe que eu esqueci de colocar aqui, lembrei só agora, a pele também é responsável pela produção e síntese de vitamina D. A gente recebe radiação ultravioleta, radiação do sol, e consegue produzir vitamina D. A vitamina D é importantíssima na absorção de cálcio e vários outros fatores. Aqui a gente tem uma imagem do que seria a pele. Aqui em cima a camada córnea, vou explicar daqui a pouco. Epiderme, tem aqui a camada basal, membrana basal que vai dividir. Derme, o desenho não é nesse projetor, não fica tão evidente. E aqui hipoderme. Aqui eu vou descrever cada uma das camadas. Epiderme é a camada mais superficial da pele. A epiderme é constituída por tecido epitelial estratificado, pavimentoso, queratinizado. Daqui a pouco eu volto na epiderme. Primeiro eu vou explicar o que seria tecido epitelial estratificado, pavimentoso, queratinizado. O que é tecido epitelial? O que caracteriza o epitélio é o fato de as células estarem muito coladas, justapostas. Quase não há espaço entre as células. Elas são coladas por desmossomos e há um espaço muito reduzido entre essas células. Elas são justapostas. Os tipos de epitélio: epitélio de revestimento, epitélio glandular e neuroepitélio. Aqui a gente está falando de sistema tegumentar, pele, então a gente vai falar de epitélio de revestimento. O epitélio de revestimento ele apresenta uma membrana basal. Essa membrana basal ela está um pouco abaixo do epitélio, ela é responsável pela permeabilidade seletiva, por exemplo. É por ela que vai decidir o que pode entrar ou o que não pode entrar na pele, por exemplo. Temos então o epitélio, abaixo dela uma membrana basal, que vai definir o que pode ou o que não pode entrar através de permeabilidade seletiva. A nutrição desse epitélio ela é feita pelos vasos sanguíneos que estão na derme, uma vez que o epitélio não recebe vasos sanguíneos. O epitélio, o tecido epitelial, não é vascularizado. Porém, são inervados. A gente vai ver mais adiante que ali existem sim terminações nervosas e nervos em geral. Um detalhe, repito, o epitélio não apresenta vasos sanguíneos. Aqui, por quê? Que a epiderme é tida como tecido epitelial estratificado, pavimentoso, queratinizado. Primeiro, estratificado porque ele tem vários estratos ou várias camadas. Se fosse tecido epitelial simples, teria apenas uma camada de células. Como o tecido epitelial é estratificado, ele tem várias camadas de células, uma em cima da outra. Pavimentoso, porque segundo Junqueira e Carneiro, essas células elas são achatadas e têm um formato parecido com ladrilhos, o que nos remete a uma rua, um pavimento, algo liso e contínuo. Daí o nome pavimentoso. E queratinizada, porque a queratina é uma proteína abundante na epiderme e, nesse caso, no epitélio da epiderme, no tecido epitelial.
Os queratinócitos estão por toda a epiderme, são as células em maior número dentro da epiderme, são os queratinócitos, e eles são responsáveis por produzir e armazenar queratina. A queratina é uma proteína especializada em impermeabilidade. A queratina, então, vai garantir impermeabilidade à nossa pele. Uma vez que, se não fosse assim, a pele ficaria vulnerável a todo e qualquer tipo de entrada de várias substâncias. A queratina ela está abundantemente presente na epiderme. E a gente vai ver ao longo da aula como que ela forma o extrato córneo e depois vai ser liberada para o meio externo. Aqui é uma imagem das camadas da epiderme, que eu vou falar daqui a pouco eu volto nessa imagem. Bom, epiderme, como eu já falei, ela é rica em queratinócitos, que são as células responsáveis pela produção e armazenamento de queratina. Também há na epiderme células de Merkel, que são mecanorreceptoras. Elas apresentam prolongamentos, não chegam a ser terminações nervosas, ou melhor, terminações sinápticas, porque elas vão transmitir estímulo sensorial, são tidas como mecanorreceptoras. Elas estão presentes na epiderme. As células de Langerhans são células fagocitárias, elas têm um papel imunológico da epiderme, uma vez que elas vão combater agentes patógenos que podem inserir na pele ou na epiderme. E os melanócitos, como eu acabei de falar, são as células responsáveis por produzir e reservar a melanina, pigmento, uma proteína que vai nos proteger contra as radiações nocivas ultravioletas, reações do sol, raios ultrassolares. A epiderme é constituída de 4 camadas em toda a pele e uma 5ª camada nas regiões de pele grossa, o extrato lúcido, como eu falei. Então aqui a gente tem as 4 camadas. Extrato basal ou camada germinativa. Tem esse nome de camada germinativa porque é daqui que germinam as células e elas vão subindo estratos. Elas nascem aqui, elas vão atingindo esses estratos. Elas vão cada vez mais se compactuando e ficando achatadas até chegar o momento em que elas perdem aqui o núcleo, elas morrem e viram uma camada córnea, um extrato córneo lá em cima. Esse extrato córneo nada mais é do que queratina, do que células mortas de queratina. Já sem núcleo, sem citoplasma, essas células vão ser liberadas para o ambiente externo. Elas vão ser jogadas ao ambiente externo. Isso leva mais ou menos de 20 a 30 dias. A renovação da pele ou da epiderme leva mais ou menos 20 a 30 dias. Extrato basal, camada basal, responsável por gerar as células aqui da epiderme. Extrato espinhoso, é todo esse extrato acima da camada basal. Segundo Junqueira e Carneiro tem esse nome porque os desmossomos que grudam uma célula cuboide a outra, essas células já são cuboides arredondadas, eles apresentam umas terminaçõezinhas, umas ramificaçõezinhas que parecem espinhos. Daí o nome de extrato espinhoso. Acima dela, as células vão ficando cada vez mais achatadas e formam uma camada chamada extrato granular. Tem esse nome porque dentro das células apresentam pequenos grânulos, como se fossem grãozinhos. Daí o nome extrato granular ou extrato granuloso. Acima dela, o extrato lúcido. Ainda assim, camadas cada vez mais achatadas e cada vez mais resistentes. Esse extrato lúcido está presente só nas camadas de pele grossa, ou seja, palma da mão e planta dos pés. Nas regiões de pele fina, ele não é apresentado. Nas regiões de pele fina não existe o extrato lúcido. Depois do extrato granular, já vem o extrato córneo, que é, como acabei de dizer, um extrato constituído de células mortas, células queratinizadas mortas que serão expelidas para o meio ambiente. Aqui a gente tem uma imagem microscópica, creio eu que seja microscópio óptico. Enfim,
Extrato basal, camada basal ou camada germinativa, o extrato espinhoso, o extrato granular, dá para ver aqui, o extrato lúcido, das peles grossas, o extrato córneo lá em cima, a última camada. Aqui também está constituindo uma região de pele grossa, está mostrando uma região de pele grossa com a camada lúcida. Interessante falar da epiderme que ela não apresenta vasos ou linfáticos ou sanguíneos ou nervos sim, mas vasos não, nem linfáticos nem sanguíneos. Os vasos estão presentes aqui na derme. Vou falar agora da derme, então a gente viu a epiderme, que é a camada mais superficial, camada mais externa, aqui que constitui a pele. Agora vou falar da segunda camada da pele, abaixo da epiderme, que é a derme. Essa camada é extremamente funcional. A maioria dos componentes funcionais da pele estão presentes aqui na derme. Ao contrário da epiderme, que eu acabei de falar é constituída de tecido epitelial, a derme é constituída de tecido conjuntivo, rico em fibras colágenas e fibras elásticas. As fibras colágenas vão garantir resistência à pele. Resistência. E as fibras elásticas, nelas a gente encontra elastina, uma proteína capaz de produzir elasticidade à derme, à pele. A derme serve de apoio à epiderme. Antes, daqui a pouco eu volto aqui na derme, então eu vou explicar um pouco, ou tentar explicar, o que seria o tecido conjuntivo que constitui a derme. Tecido conjuntivo, características. O tecido conjuntivo tem vários tipos celulares, há uma abundância de células diferentes, com funções diferentes. Ao contrário do tecido epitelial, em que as células são justapostas, bem unidas, aderidas umas às outras, e não há muito espaço extracelular ou matriz celular, no tecido conjuntivo há uma abundância de matriz celular, substância fundamental amorfa. É um tecido, como eu acabei de dizer, vascularizado, uma vez que a epiderme não é vascularizada, a derme sim é vascularizada. O tecido conjuntivo apresenta como funções preenchimento e suporte para tecidos e órgãos, sustentação dos mesmos, né, de órgãos e de tecidos, defesa, uma vez que ali também vamos ter células fagocitárias que vão, de alguma forma, combater possíveis patógenos que entram ali. Reparo, no caso de cicatriz, né? Cicatriz é uma lesão no tecido conjuntivo, não no epiderme. E o tecido conjuntivo também é responsável pelo transporte de nutrientes e produtos de excreção entre o sistema circulatório e tecidos. Como eu disse, a epiderme não é vascularizada, o tecido epitelial não é vascularizado. A derme sim é vascularizada, nela há a presença de vasos linfáticos, artérias e veias. As artérias naturalmente vão levar nutrientes e oxigênio para a derme. As veias vão retirar o metabólito, né, do que não for produzido, que não for aproveitado ali, gás carbônico e outros. E produtos de excreção entre o sistema circulatório e tecidos, a gente pode chamar de tecido de líquido intersticial. Nada mais é o metabólito dessas células que vai cair na linfa ou nos vasos linfáticos, e isso vai ser retornado à circulação, ao coração, posteriormente através dos vasos linfáticos. Ou seja, na derma a gente tem a presença de vasos linfáticos que vão retirar metabólitos e líquido intersticial, e também o transporte de nutrientes e vitaminas e outros minerais e afins através de artérias e a retirada do metabólito destes através das veias. Classificação do tecido conjuntivo. Ele é classificado por tecido conjuntivo propriamente dito, tecido conjuntivo propriamente dito, que pode ser tecido conjuntivo propriamente dito frouxo ou tecido conjuntivo propriamente dito denso. Além desse tecido conjuntivo propriamente dito, há tecidos especiais,
como tecido adiposo, sanguíneo, ósseo, cartilaginoso. Aqui a gente vai dar ênfase ao tecido conjuntivo propriamente dito, uma vez que é ele que compõe a derme. Os componentes do tecido conjuntivo. As células são fibroblastos, macrófagos, mastoses e plasmócitos. Fibroblastos são responsáveis pela construção da substância fundamental amorfa da matriz celular. Ele vai produzir as fibras colágenas e elásticas que estão presentes ali no tecido conjuntivo frouxo. A gente vai ver daqui a pouco. Os macrófagos têm ação imunitária, imunológica. Eles vão combater possíveis patógenos que entram ali. Matócitos e plasmócitos. Os plasmócitos são células do sangue que acabam de alguma forma migrando ali para o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é composto por célula, que são essas que a gente acabou de ver agora, e matriz extracelular. Matriz extracelular é composta por fibras colágenas, elásticas e reticulares. A matriz extracelular é o espaço existente entre as células. Vai ser preenchido por fibras colágenas, reticulares e fibras colágenas e elásticas e ou reticulares. A gente vai ver daqui a pouco, vou conseguir explicar um pouco melhor. Falar um pouco do tecido conjuntivo propriamente dito. A consistência dele é delicada, ele é flexível, ele é pouco resistente. E apresenta uma menor quantidade de fibras e uma maior quantidade de substância fundamental amorfa, o que é muito diferente do tecido epitelial, como a gente já viu. Uma vez que o tecido epitelial ele vai apresentar mais células e menos espaço, aqui a gente tem mais espaço. O que garante, então, uma menor quantidade de fibras, uma maior quantidade de substância amorfa, o que deixa ele pouco resistente. Ele preenche os espaços entre fibra e feixes musculares. Serve de apoio para epitérios, forma uma camada ao redor de vasos sanguíneos e linfáticos e apresenta os fibroblastos e macrófagos em maior quantidade. Tecido conjuntivo propriamente dito. Como a gente disse, acabei de falar do frouxo, agora falar do denso. No denso, predominam fibras colágenas. Ao contrário do frouxo, ele apresenta uma maior resistência e uma menor flexibilidade. São dois tipos. Denso não modelado, onde os feixes de fibras eles estão sem orientação fixa. No tecido conjuntivo propriamente dito denso, os feixes de fibras eles não têm uma ordem, eles estão sem ordenação. Às vezes até tridimensional forma isso. Ao contrário do tecido conjuntivo propriamente dito, denso modelado, que forma feixes que é formado por feixes das fibras colágenas expostos paralelamente, ou seja, no tecido conjuntivo propriamente dito, denso modelado, os feixes de fibras eles estão dispostos paralelos, que garante uma ordenação maior, consequentemente uma resistência maior. E ao contrário do tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, no denso, há maior quantidade de células e menor quantidade de substância fundamental amorfa ou matriz celular, que garante a ele uma densidade maior. É interessante falar isso porque a derme tem duas camadas: camada reticular, camada papilar, camada reticular. A camada papilar ela é constituída de tecido conjuntivo frouxo e a camada reticular é constituída de tecido conjuntivo propriamente dito denso. Conforme a gente consegue ver nessa imagem. Epiderme, aqui derme. Tecido conjuntivo frouxo. Dá para ver que apresenta menos fibras e mais substância amorfa, o que garante a ele menor resistência. Já aqui embaixo é o denso não modelado, uma vez que as fibras estão todas dispostas não paralelamente, mas num sentido meio bagunçado, num sentido não ordenado. Tem uma outra imagem. Essa já seria tecido conjuntivo propriamente dito denso, modelado, onde as fibras apresentam uma ordenação maior, que garante maior resistência.
Esse tipo de tecido conjuntivo propriamente dito denso, modelado, está presente na camada reticular da derme, enquanto que o frouxo na camada papilar. Aqui a gente tem, daqui a pouco eu volto, essa é uma boa imagem. Camada papilar da derme, tecido conjuntivo frouxo, camada reticular da derme, tecido conjuntivo denso não modelado. Frouxo porque tem menos fibras e mais substância fundamental amorfa, ou matriz extracelular. E a camada reticular da derme, tecido conjuntivo denso, onde as fibras estão dispostas sem ordenação. A derme ainda apresenta terminações nervosas. Daqui a pouco eu volto. A derme apresenta terminações nervosas, eu vou falar daqui a pouco. Apresenta glândulas sebáceas e sudoríparas, também vou falar mais adiante. Pelo, onde o pelo está dentro do folículo piloso e a raiz também está na derme. Músculo eretor, que vai da ereção ao pelo. Papilas dérmicas, cristas da pele, camada ocular, camada reticular, conforme eu acabei de falar. Aqui são as papilas dérmicas. Papila dérmica são saliências que existem entre a derme e a epiderme, bem ali no estrato basal. Essas saliências apresentam cristas epidérmicas. Aqui a gente tem a papila dérmica. É por aqui onde vai ocorrer a difusão dos nutrientes. Então, os vasos linfáticos presentes apenas na derme, eles vão adentrar, vão aqui através de arteríolas e capilares, vão jogar esse nutriente aqui na camada basal, e a camada basal vai transportar esses nutrientes para cima. Isso ocorre aqui, nas papilas dérmicas. Crista dérmica é o nome. Aqui a gente pode ver vasos sanguíneos da papila. Nesse caso aqui, capilares. É dessa forma que vai ocorrer a nutrição da epiderme, consequentemente da pele. As terminações nervosas da pele. Células, ou melhor, nervos ou terminações nervosas ou corpúsculos de nervos responsáveis pelas sensações de tato e pressão. Então, ali na derme, corpúsculo de Meissner, de Ruffini, de Krause, Merkel e Vater-Patini. Terminações nervosas responsáveis por calor e frio. Terminações nervosas livres, uma vez que há dois tipos, encapsuladas e livres. As livres são Ruffini e Krause, responsáveis por dor, frio e calor. Aqui a gente tem uma imagem onde dá para ver corpúsculo de Meissner, terminação nervosa livre, corpúsculo de Meissner, corpúsculo de Patini, corpúsculo de Ruffini, disco de Merkel, célula de Merkel. E esses corpúsculos e terminações nervosas vão então levar sensações de tato, de pressão, de calor e frio ao tálamo, e depois o tálamo vai direcionar isso ao córtex pré-central, que é responsável por receber a informação somatosensorial. Me perdoe se for igual central ou pré-central, já faz tempo eu procuro ele. Hipoderme, aquela camada abaixo da derme e da epiderme. Constituída de tecido conjuntivo frouxo. Ela é rica em adipócitos, células que são responsáveis por armazenar gordura, portanto a hipoderme é uma camada de gordura. Também é chamada de tela subcutânea. Função, ela vai funcionar como isolante térmico, protegendo a gente principalmente das temperaturas frias. Uma camada de gordura vai garantir para a gente uma isolância térmica, vamos dizer assim. A gente vai conseguir armazenar calor. Funciona como reserva energética, uma vez que gordura é uma fonte eficaz de energia, até mais, em alguns casos, do que o próprio carboidrato ou glicogênio. Nesse caso, vai funcionar como reserva energética, uma vez que a pessoa ficar com jejuns muito prolongados, muitos dias sem comer, situações de risco, situações desfavoráveis, de acidente, sei lá, ficou perdido no meio do mato, ficou numa ilha isolada, não tem o que comer.
o corpo vai usar essa reserva energética armazenada aqui na hipoderme como energia. Protege nossos órgãos contra os atritos, né, contra possíveis quedas e afins. E é ricamente vascularizada por artérias, veias e nervos. Aqui a gente tem a imagem da hipoderme, onde a gente pode ver artérias, nervos e veias. Anexos da pele. Então, acabei de falar um pouco aqui agora do que constitui a pele, né? As 2 ou 3 camadas da pele. Agora eu vou falar os anexos, o que está pendurado na pele. O pelo. O pelo, ele nasce aqui dentro do folículo piloso, que é uma extensão da camada basal, da camada germinativa. O pelo apresenta sua raiz, e aqui, já fora, na superfície, né, fora da epiderme, o eixo do pelo. A função do pelo também é de gerar calor. Quando a gente está frio, e não só quando está frio, os pelos se arrepiam. Essa ereção do pelo vem a garantir calor. Uma maior quantidade de pelo, maior calor, maior proteção contra o frio. E o pelo, para que ele seja eriçado, para que ele fique ereto, é necessário que ele tenha um músculo aqui. É um músculo liso. O nome dele é músculo eretor do pelo. E ele vai, então, deixar esse pelo ereto justamente para... Alguns autores dizem que o pelo ereto vão captar um ar mais quente e transportar isso para a pele. Unhas, ainda em anexos da pele, vamos falar um pouco da unha. A unha nada mais é do que uma camada córnea de queratina, uma extensão de queratina ali da pele. Apresenta um leito ungueal,